Eu acredito que os colegas contadores estejam se atualizando sobre a reforma tributária. Só que não depende só do contador. A estratégia tributária passa muito pela empresa, né? Com isso, surgem com a reforma tributária. Quem estiver atento, entendendo toda essa modelagem, vai ver as regras do jogo a favor dele. E vamos lá para mais um Conta Comigo Cash, mais um episódio aqui do nosso podcast quinzenal aqui da Conta Comigo Before. E hoje é o terceiro episódio de uma série de 3 sobre reforma tributária. 2026 está aí no seu calcanhar, você que é empresário aí do setor, principalmente do setor de supermercado, né? Na verdade para todos, mas nosso público é mais o setor de supermercado. E o que eu diria 2026 já está aí no seu calcanhar. Então, se você está acostumado a ficar aí 10, 12 horas por dia dentro do seu supermercado, apagando incêndio, cuidando apenas aí da operação, e não está tirando tempo para se atentar aí sobre a reforma tributária, o que ela vai impactar no caso do seu supermercado, você pode estar correndo riscos seríssimos. Eu diria que esses 3 episódios que nós gravamos, estamos agora gravando o terceiro, ele é o mínimo do mínimo que você, supermercado, precisa entender. Não é uma linguagem técnica, não é aqui recheada de termos técnicos difíceis de entender. Estou aqui com o nosso convidado, que foi o mesmo convidado do primeiro e do segundo episódio, trazendo de forma mais simples possível, mais resumida possível, numa linguagem o mais didática e simplista possível, adequada para você, dono de supermercado. Tá? Você que tem aí sua empresa batalhando todos os dias, esse podcast ele não é direcionado para contador, ele é direcionado para empresário do setor supermercadista. E mais uma vez, com imenso prazer, Maxwell, meu sócio, nosso sócio aqui na Conta Comigo, e nosso diretor de operações. Max, como que tá hoje aí, como que você vê hoje empresários que não vou dizer não estão nem aí, mas que continua tão preocupado como sempre com as suas operações diárias e não tira tempo para ver nada praticamente sobre a reforma tributária e fala, não, eu sei, meu contador deve estar vendo. Seja bem-vindo mais uma vez. E como que você vê esse cenário aí com esse 2026 literalmente no calcanhar aí do empresário? Valeu, Eliabe, nossa audiência, obrigado aí mais uma vez por estar acompanhando a gente aqui nessa jornada, né? Feliz mais uma vez poder estar aqui, da gente encerrar essa série que a gente se propôs, né, de 3 episódios. Sim. Eu acho que vai vir mais ainda, a gente vai com toda certeza falar muito sobre reforma tributária aí nos próximos anos, mas eu acho que dá para ter uma noção aí com esses 3 episódios. Eliabe, para esse empresário que tá, como você disse, né, colocou aí, que tá lá dentro do mercado, preocupado ali, apagando incêndio, e pensando assim, meu contador tá vendo isso daí, olha, realmente eu acredito que os colegas contadores estejam se atualizando sobre a reforma tributária. Só que não depende só do contador. A estratégia tributária passa muito pela empresa, né? O contador ele vai assumir cada vez mais uma função de consultor dentro da empresa, direcionando o cliente, dando feedback, apontando para onde ele deve ir, mas a execução ainda vai continuar sendo do empresário, porque são tantas novidades, são tantas coisas que impactam no dia a dia. Não é uma coisa que o governo criou, olha, a gente vai apurar, você continua comprando e vendendo aí do jeito que você quiser, que aqui dentro do escritório aqui a gente vai apurar, vou colocar para o contador fazer. Não vai ser dessa maneira, vai precisar de um trabalho aí realmente em conjunto, né, de mãos dadas. Mesmo, exatamente. Né? Max, hoje a gente sabe que é cultural, até porque sempre aconteceu, do governo lançar alguma coisa e depois recuar. Lança alguma coisa, mas lançar não, divulgar que vai ser lançado. Dia 1º de janeiro de 2026 tem tal regra. Mas quando chega lá fala, não, foi adiada para junho de 26. Daqui a pouco quando chega em junho de 26, não, foi adiado para 2027. E eu vejo que tem muitos empresários hoje pensando o seguinte, não, isso aí vai ser adiado, é muito complexo, então tem muita coisa para
muita água para correr ainda. Provavelmente isso daí vai ser mais um projeto que o governo também vai dar uma adiada. E a reforma tributária? Pode acontecer isso ou já é algo inadiável e já está posto? Como é que está isso daí? Não, Eliabe, as regras da reforma tributária elas estão muito bem definidas e já estão bem alicerçadas, né? Então ela é inevitável. Não é que ela vai acontecer, ela já está acontecendo, né? Então a gente já teve algumas atualizações de sistemas, de layout, de nota fiscal, né? A gente já comentou aqui nos outros episódios que já tem CST, de IBS, CBS. É uma coisa que de fato vai acontecer e vai começar em 2026. E o governo assim, sempre foi muito eficiente nesse quesito tributário, né? A Receita Federal nossa, a Receita Federal do Brasil, ela é referência mundial em tecnologia, em soluções para compliance e para arrecadação tributária. Então é um sistema que aperfeiçoa, dá mais munição, vamos dizer assim, mais subsídio para que a Receita Federal possa fiscalizar de uma maneira eficiente, e eu não vejo que isso volte atrás. O ano que vem é um ano de eleição, até justamente por isso eu acredito que a questão de arrecadar o imposto, ninguém em sã consciência, nenhum candidato em sã consciência gostaria que tivesse um novo imposto, né, bem no seu ano de... Uma alteração na carga tributária para maior, né? Bem no seu ano de reeleição, mas é um ano que a gente já comentou aqui de preparar para a maratona, né, para essa maratona aí para os próximos 5 anos. Isso vai acontecer, isso é um fato. Exato. E algo, Max, que nós já temos certeza que vai acontecer nessa maratona é que o caixa vai ser afetado. Exatamente. Devido aí ao split payment, né? Você pode comentar, foi comentado praticamente já nos outros 2 episódios, e a gente está sempre batendo nessa tecla de financeiro. Até antes da reforma tributária, a intenção era justamente por a gente ter um produto, e o financeiro é importante, o empresário queria entender os números do negócio dele, precisava entender, e a gente sempre mostrou isso desde o início do nosso escritório. A gente mostra ali os números financeiros para o dono do supermercado. Mas agora não se tornou mais apenas um artigo de luxo, esses números financeiros, mas sim uma estratégia de sobrevivência, né, Max? Porque imagina, né, como você já explicou muito bem nos outros 2 episódios, com o split payment, quando você paga, quando você recebe, perdão, do seu cliente ali no PDV, o cliente comprou lá R$1.000, se tiver 20% de imposto ali para ser retido, você vai pegar apenas R$800. Isso. Você só vai cair no seu caixa daquele Pix, por exemplo, R$800. 200 já fica retido para o governo. Exatamente. Pronto. Então, quer dizer, já não tem mais um prazo ali de repente, até mais 30 e poucos dias para pagar o imposto. Porque eu estou dando o exemplo de uma venda que é feita no primeiro dia do mês, dia 1. Vai rodar o mês inteirinho, para depois no dia 15 ou dia 20 do mês seguinte. Então você tem às vezes até 50 dias para vamos colocar aí, devolver esse dinheiro para o fisco. Agora não, fica retido, se for dia 1, já fica retido esse dinheiro logo. Isso. Quer dizer, você já teve que antecipar algo aí em 50 dias de caixa. Isso. Por outro lado, o crédito do fornecedor que o empresário recebe na compra também vai ficar condicionado ao pagamento. Então, se você que sempre adotou o modelo de negócio de, poxa, eu vendo à vista, mas compro parcelado, então agora o seu débito do imposto vai adiantar 50 dias, o débito para pagar para o governo, né, que com base em tudo que você já explicou para a gente nos outros episódios. E, por outro lado, o crédito que, quando você comprava, a nota chegou no seu supermercado, você já tem o direito ao crédito, não tem mais, porque você compra parcelado. Você vai receber o crédito, vai poder usar o crédito, porém de forma parcelada. Então a gente diria aí que pode ser que afeta de você ter uma necessidade de 30 a 50 dias, dependendo do caso, do seu modelo de negócio, 30 a 50 dias de capital de giro, senão não consegue sobreviver. Exatamente. Então, para quem não tem nada hoje, como é que fica isso, né? Eliabe, você colocou muito bem aí como que vai funcionar a dinâmica. Eu acho que nem carece eu explicar novamente, né? Mas é realmente esse modelo aí. Então depende de um planejamento de caixa muito acertado e muito ajustado do empresário. Porque você veja bem,
você tem essa necessidade de o imposto já ser retido, dependendo do modelo como você negocia com o fornecedor, não é o mesmo modelo como você negocia com o seu cliente, então o crédito do imposto e o débito do imposto ele anda descompassado. Há uma promessa e uma previsão de um split payment simplificado, mas aí vai depender ainda mais de alguém, de um bom profissional para calibrar esse split payment simplificado, que seria ali pegar as médias do que você já tem de crédito e tal e fazer uma aplicação ali. Pode ser alguma coisa que atenue, mas a necessidade de ter esse planejamento ela é muito grande. E principalmente ele abre para começar. Depois que você Depois a linha, né? Depois que você começar lá, você vai ter quanto tempo que geralmente eu pago, a cada 3 meses eu pago um valor mais alto, depois pago um valor mais baixo, ou então já tem a média do que eu tenho para recolher aqui, é isso aqui. Mas o primeiro mês que for rodar, ele vai ser muito traumático. Você vai ter que ter uma boa reserva ali para começar a sua operação, principalmente no primeiro mês. O segundo mês já vai diminuir um pouquinho, o terceiro e tal. Se você o empresário compra até 3 vezes, a lógica é que no quarto mês ele começa a receber de compras que ele está pagando ali agora, está fazendo novas compras, mas isso. Vai receber depois. Se você colocar na conta só o componente de você receber o crédito da compra que você fez parcelado, sim, mas e a possibilidade do seu fornecedor não honrar com aquele compromisso, de você comprar de um fornecedor ali que não está regular, que não gera o crédito para você e tal. Mesmo pagando por meio de pagamentos digitais, ainda tem esse risco de não receber o crédito? Não, por meios digitais não, mas pagamento em dinheiro, cheque, né? Pagamento em dinheiro, cheque, o boleto, né? A gente não sabe certinho como vai funcionar, ainda tem essa possibilidade. E também tem uma previsão ali que seria de você, quando está comprando, você mesmo ir lá e extinguir o débito, né? Se você é um fornecedor que você está desconfiado que ele não vai pagar o imposto, a Receita abriu essa possibilidade de você, quando está comprando, você ir lá e for comprar em dinheiro, você ir lá e extinguir o débito. Porém, aí que você vai ter que ter caixa mesmo, para poder ir lá extinguir o débito, para ter certeza que você vai usar aquele crédito. Sim. Então vai virar uma salada, Eliabe, e assim você vai precisar ter um preparo, você vai ter que ter uma necessidade de caixa ali para suprir essa virada, esse início de ciclo. O governo está colocando na prática a reforma tributária, vamos dizer assim, não o governo, a reforma tributária vai estar colocando todos os supermercados, um exemplo, para que eu estou falando do segmento, né? Do supermercado para monitorar ou fiscalizar, ajudar a fiscalizar os fornecedores. Exatamente. Até a gente comentando com alguns colegas, por exemplo, hoje a gente tem a PGFN, né? Sim. Que executa lá os débitos tributários também, né? Das empresas. Então, você tem uma empresa tem um débito, ele vai lá, inscreve na dívida ativa, entra no processo de execução fiscal e vai cobrar esse débito. Até o papel da PGFN, ele fica um pouco confuso, porque se eu comprei do fornecedor, ele não pagou o débito, tô aqui, cara, eu preciso do crédito, eu já vendi a mercadoria e tal, preciso do crédito. Você que vai apurar o cara lá, vai apertar o cara, às vezes você é que vai até pagar extinguir aquele débito lá para você ter o crédito tributário. Então o governo também ele facilita até a arrecadação dele. Sim. Essa questão de escrever débito em dívida ativa é uma questão que ficou em aberto. Poxa, eu vou escrever débito, com certeza vai diminuir. Porque principalmente nos modelos que são B2B ali, né, que negocia com a empresa, a empresa da cadeia vai querer o crédito. O imposto não vai ficar sem ser pago. Mas o que você diria que deve ser aí as ações do setor de compra do supermercado, né? Eu até anotei aqui, como que o setor de compras do supermercado ele deve mudar a negociação com fornecedores, sabendo que um débito é à vista, que é na venda, e o crédito é a prazo na compra. Quais as estratégias, as saídas que você vê aí, ou melhoras que esse setor de compras deve ter, justamente, claro que você já vem pincelando isso. Né, aqui no início desse episódio, e já nos outros dois que você falou também sobre reforma tributária, comentou muito sobre isso, né? Mas o que você diria de conselho, né, ou de cuidados que o setor de compra deve ter, ou essa nova postura do setor de compra, tendo em vista esse ponto, né? O débito é à vista agora e o crédito é parcelado, sendo que antes o débito era para 40 até 50 dias depois da venda e o crédito você tomava quando a mercadoria chega no estoque. Exatamente. Eliabe, o setor de compras ele vai ser fundamental na pós-reforma,
Principalmente assim na negociação ali com o fornecedor, né? Agora tem novas cartas na mesa, né? Até comentei no outro episódio, vou comprar de um fornecedor novo, quero que você me mande aí a sua certidão de débitos para ver se você tá em dia com o governo e tal. Quero ver sua situação, como é que tá aqui, puxar sua parte. Exatamente, que eu vou ver aqui se você tem inscrição no CADIM, né? Que é o cadastro lá de devedores, né? E inadimplentes do governo federal. Quero ver como é que tá a sua situação. E entra outros elementos na negociação, por exemplo, a certeza ou a possibilidade de o fornecedor te gerar o crédito ou não. Então você tem lá 2 fornecedores, um que está vendendo uma mercadoria que você precisa lá por R$100 a unidade, outro que está vendendo por 97. Só que esse que está vendendo a R$100, você tem uma confiança muito grande ou você tem meios para garantir que você vai tomar o crédito. Esse que está vendendo a R$97, você tem uma grande possibilidade de você perder o crédito ali e essa mercadoria te custar bem mais, né? Porque a gente já pincelou aqui também que o imposto ele é calculado por fora, né? Então, às vezes a mercadoria custa R$80 e tem mais 20 de imposto. Então, a nota fiscal sai por 100. Então, às vezes esse fornecedor ali está com a mercadoria mais barata, porém não vai vir um crédito, entendeu? Então é mais uma mesa, alguma coisa que vai colocar na mesa de negociação. E aí, quando que você vai liberar o crédito para mim? E tal. Então a confiança, essa relação de confiança que antes era pautada principalmente no prazo de entrega, né? Olha, eu confio nesse fornecedor, eu sempre compro dele porque certeza que toda terça-feira ele me entrega uma vaca aqui no meu açougue. É um cara que eu confio, nunca falhou comigo e tal. Então muito atrelado à qualidade e pontualidade. Isso, né? Então hoje a gente vai ter mais esse elemento. Poxa, será que ele vai me gerar o crédito? A mercadoria vai vir com crédito ou não? Show. E um outro ponto aí também, Max, é com relação à transparência, né? Com a reforma tributária, o fisco promete, claro, uma maior transparência. Né? Simplificação, transparência, isso é a leitura do fisco sobre a reforma tributária. Para o empresário começar a colocar isso na gôndola e colocar assim, poxa, esse produto é R$10, mas tem 2 de imposto, logo vai custar 12. Qual que é a estratégia, né, na prática? Eu até anotei aqui, para o cliente, o preço está lá na gôndola e no PDV, mas qual a estratégia para que o cliente não chame o lojista de ladrão? Porque literalmente é assim que muitos pensam. Porque, cara, a gente está se atualizando, a reforma tributária, você vem aí se debruçando nesse tema, né? Já está em fase de treinamento também para o nosso time. A gente está por dentro, estamos levando esse conteúdo aqui para você, dono de supermercado, também sobre isso. Então, assim, o empresário, dono de supermercado, o supermercadista, ele vai estar por dentro do tema, tem ali um leve conhecimento. Nós que estamos aqui como responsável na ponta aqui sobre a questão da apuração, estamos por dentro do tema. Mas e o cliente, o consumidor final? Ele está por dentro? Eu ainda não vi, não sei você, eu assisto pouco a televisão, mas não vi ainda na internet, site de notícia, nada no sentido educativo pro consumidor final sobre reforma tributária. Não sei se você já viu, eu confesso que eu não vi nada ainda. Cara, como que o empresário vai lidar com isso na ponta, cara? Eliabe, é uma questão assim bem delicada, porque já envolve também, além da questão tributária, né? Com certeza já vai ter a participação do PROCON aí nessa seara, né? Então, o PROCON vai, eu imagino, né, que buscar preservar a transparência ali na relação, né? Então, o que a gente entende é que os hábitos de consumo vão, de fato, mudar. E até a relação vai mudar algumas coisas. Exatamente, né? Então, essa questão do preço ser explícito ali, né, do imposto e tal, eu acho que talvez tire um pouco dessa questão do empresário vilão, né, e tal, que cobra muito caro na mercadoria. A gente vai ver ali que claramente produtos ali com 30% de imposto, com impostos assim bem altos, né? E vai ver que tem outros que não tem, ou que é baixo. Exatamente, né? Que é baixo e tal. Então o hábito de consumo vai mudar. E vai ser uma relação assim meio conflituosa, porque eu imagino que o PROCON vai fazer questão de que esse preço aí esteja explícito, né? Então, até a estratégia de venda, a gente comentou em outros episódios, né? Até a estratégia de venda tende a mudar. Layoutização tende a mudar realmente com a questão dessa transparência aí. Sim.
Max, com relação, aqui um outro ponto também, o governo, beleza, promete transparência, com split payment, você já deixou muito bem colocado já ao longo desses 3 episódios, que o imposto vai ser já retido no momento do pagamento digital. E como que você vê aí, tem ou não já um prazo de validade para essas empresas que sonegam? Porque como a gente disse, para aquele empresário, né, para você empresário que já trabalha corretamente, está no lucro real, tira nota fiscal de tudo dentro do seu supermercado, não é você que está correndo o maior risco, e sim aquele empresário que ainda está ali no Simples Nacional, sonegando, ou às vezes, eventualmente, está até no lucro real e ainda sonegando. Tem alguns casos raros, mas tenho, já vi isso, inclusive, de não estar tirando nota de alguns produtos. Com o split payment, com a reforma tributária, isso tende a quase zerar. Agora, por outro lado, daí essas empresas, focando aqui no nicho do supermercado, aqueles mercados que ainda estão ali no Simples Nacional, sonegando, como que eles vão fazer? Eles têm que se adequar. Sim. Não tem mais a possibilidade de se adequar, não. Eles vão se adequar. Ou sumir do mercado. Tá com prazo contado, podemos dizer que tá com dias contados aí a esse modelo de negócio pautado na sonegação para cobrir ineficiência operacional. Por exemplo, certeza. A despesa de que deveria estar no máximo em 20% está em 25%. Então, poxa, meu fornecedor é 75%, sobrou só 5%. Pois é, para pagar o imposto. O cara fala, não, imposto nada, se eu pagar o imposto não vai me sobrar nada, eu vou pegar esse dinheiro para mim. Na verdade, não é a carga tributária que está alta, né, Max? A gente até abordou isso em outros episódios já falando mais sobre finanças para supermercado. Inclusive, acompanha aí, você que nos acompanha ainda não assistiu, assiste nosso podcast, tá? Sobre finanças, sobre números, tem um conteúdo riquíssimo sobre isso aqui no nosso canal. Mas e esse empresário que quer ficar com esse dinheiro do imposto para cobrir a ineficiência dele, senão não sobra lucro, fala que o vilão é o imposto. E a gente já sabe que não é. A gente já tratou isso aqui em outros episódios. E aí? Pergunta final, repetindo, né? Tá com os dias contados esse modelo de negócio pautado em cobrir ineficiência com o dinheiro do imposto? William, sabe uma coisa muito interessante que vai extinguir com a implementação completa da reforma tributária? É a famosa nota fria. Aquela nota lá que lembrado. O cara vai lá, abre uma empresa fantasma, né? Sim. Sai vendendo. Eu tenho uma nota aqui de 100 mil reais. Ela vai te dar 20 mil de crédito, eu vendo ela para você por 5 mil, por 2 mil, né? A gente sabe que essa é uma prática aí que acontece. A gente já viu operações aí dos órgãos de fiscalização, até mesmo da polícia, né? Atuando, reprimindo isso daí. Mas é o fim disso daí. Se o crédito tributário ele se constitui na extinção do débito, a nota fria vai deixar de existir. É porque não teve o pagamento? Não teve o pagamento. Se o cara pagar um imposto lá de 25 mil reais da nota de 100 mil... Ele perdeu o conceito de nota fria. Ninguém vai ter lucro, né? Então, a nota fria é uma coisa que vai deixar de existir, que é um modelo que ainda empresas que talvez estejam no lucro real, estejam pautadas nisso daí, não vão conseguir sobreviver. Né, porque às vezes praticam uma margem ali muito agressiva, contando que tem esses gargalos aí, né? Então a gente já sabe que em muitos casos é fiscalizado, mas é fiscalizado, a gente sabe o que foi descoberto é o que aparece na mídia, o que nunca foi descoberto, né? Então a nota fria é uma coisa que vai acabar, já começa por aí. A sonegação em si, ela vai ficar cada vez mais difícil pelo modelo que a gente está construindo de relação de consumo com mais diretamente ligado ao pagamento. A gente faz os pagamentos por meio eletrônico, então o dinheiro tem um rastro agora, então fica muito difícil para aquele mercado, para aquela empresa que não está emitindo documento fiscal, que às vezes tem lá a maquininha no nome do CPF do cunhado, de não sei o que. A reforma tributária coloca todo mundo que tem habitualidade na atividade comercial vai ser um contribuinte. Então, se você tem lá, por exemplo, a empresa e está usando a maquininha no CPF da esposa, automaticamente a esposa vai se tornar um contribuinte, ela vai ter que pagar imposto, o governo vai ter meios para fiscalizar isso daí, entendeu? Sim. Então, é uma coisa que, sim, tá com os dias contados aí. Eu não vou dizer assim que o brasileiro é muito criativo, né, que vai extinguir, mas a dificuldade vai ser muito grande para esse tipo de prática aí. Um ponto, Max, que eu vejo assim, eu até queria ver sua opinião sobre isso, dá uma impressão que é tudo caos, é tudo problema e não é bem por aí.
Eu vejo, por exemplo, e com base em tudo que você já vem passando aqui pra gente nesses 3 episódios, a importância, como já foi falado, de ter um fluxo de caixa, de ter os números do negócio. Então imagina um empresário que ele está bem calçado financeiramente, tem um capital de giro bacana, ele mede a operação dele, ele tem os números, ele sabe que ele tem 5 a 7, 8% de lucro no caixa, né? E ele tendo esse preparo, eu vejo que vai surgir muita oportunidade de negócio, por exemplo, de comprar novas lojas, de abrir novos pontos comerciais, porque muitos empresários, por não saber lidar com isso, vão entender que apenas deve fechar o negócio dele, que não é mais viável. A gente sabe que isso já existe hoje com o modelo atual, e eu acredito, Max, que vai aumentar ainda mais com o advento da reforma, com a implantação plena da reforma tributária. O empresário fala, quer saber, eu não vou mais trabalhar no segmento, eu vou sair, vou lá para minha terra, vou fazer com outros negócios, eu vou... muitos empresários, né, trabalham com terras, outros com imóveis e assim por diante. Não, eu vou me dedicar a outra atividade aqui, porque mercado agora está impossível de trabalhar. Mas esse ponto, ou esses pontos que estavam, esses mercados que vão fechar, porque isso é fato, vai acontecer, tem clientes que vão ou migrar para outros supermercados, ou outros donos de supermercado podem comprar, abrir novas lojas, porque isso, claro, para quem estiver calçado financeiramente. Exatamente. E com isso, surgem com a reforma tributária. Quem estiver atento, entendendo toda essa modelagem, vai ver as regras do jogo a favor dele. A favor do jogo dele, né? Para esse empresário que está bem calçado. Então eu vejo que, cara, vai ter oportunidade a rodo para quem estiver atento, estiver preparado para isso. Como você vê isso daí, Max? Eliabe, eu vejo que a reforma tributária vai ser uma das maiores transferências de renda, de riqueza que a gente já teve aí nos últimos anos. Justamente por esses pontos que você tocou, que é a ineficiência, cara, usar uma linguagem assim, um termo bem chulo, assim, na verdade, um mimimi, né? Não, porque tá difícil, porque o governo cobra muito imposto, porque o governo não ajuda nós e não sei o quê. Na verdade, governo nenhum não ajuda ninguém, entendeu? Então, o empresário tá por ali pelas próprias forças dele. Porque as regras do jogo são para todas, As regras do jogo são para todas. Eu diria que ficou melhor, não no sentido que agora o governo beneficiou quem trabalhava certo ou quem queria empreender. O governo cercou aqueles concorrentes que você talvez não conseguia competir. Então tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco. O que se torna melhor. Então se você se adaptar, seguir as regras do jogo, entender que jogo que vai ser jogado, as pessoas vão continuar precisando comer, vão continuar precisando comprar os alimentos. Não vai mudar isso daí. Agora, a sua responsabilidade enquanto empresário, ela aumenta. Aquele comerciante que é um ótimo comprador, né, que gosta de negociar, que é gente boa, tem um carinho dos clientes ali e os clientes gostam dele, se o negócio dele está pautado nisso só também não fatalmente vai deixar de existir. Ele precisa aplicar a gestão, aplicar conhecimento, estar cercado de bons profissionais. Não é obrigado ele saber todas as regras da reforma tributária, mas ele tem que ter profissionais ali que auxiliem ele para que ele aprenda as regras desse jogo e fale, se as regras são essas, vamos jogar. Eu inclusive, Max, logo que a gente começou, né, com aquele produto, né, de consultoria financeira, mostrar os números da empresa, eu comecei a identificar alguns negócios que a conta não fechava de fato se fosse pagar imposto. Por exemplo, vou até anotando aqui vamos colocar aqui 1 milhão. 1 milhão de reais de venda. Mas 75% é de despesa. Poxa, 750 mil. Sobrou 250 mil. A despesa dele, sem o imposto, é de 200 mil. Sobrou 50. Mais 50 é imposto. 5%, vamos colocar aí, é de imposto. Tem estados que dá ali uma média de 4 a 6%. Vamos colocar 5. 50% é imposto. O que o empresário fala? Se eu pagar o imposto, a conta não fecha. Então eu fico com o imposto, aí tá lá, ou sonegando, ou então às vezes calculo o imposto e ele mas não paga, fica com aqueles débitos lá. O que acontece? A gente viu, falei, cara, realmente, olhando só para os números, se pagar o imposto a conta não fecha do jeito que está aqui. Só que o problema não é o imposto, era a despesa que está muito alta, compra ineficiente.
Então, não é, eu já vi muito isso na prática, que não, o problema não é o imposto, o problema são outras coisas, mas é muito mais fácil, o empresário às vezes ele fala assim, não, é o imposto. Sim. Né, o imposto que tá me arrebentando. Só que ele tinha, né, a opção de pagar ou não pagar esse imposto. E com o Split Payment já ficou claro nesses 3 episódios, já estamos aqui partindo até para o encerramento desse 3º episódio, mas cara, não tem mais como não pagar. Agora o empresário ele é obrigado a olhar para a eficiência operacional, tanto questão das despesas fixas, a operação dele, né? Mas quanto para a operação de compra, que é o maior desembolso hoje do supermercado, é o fornecedores, é o CMV dele, que às vezes pode ser que esteja dentro do ideal, 75%, desde que a despesa dele não seja de maior que 20%. Né? E então, como que eu vejo isso? Cara, ou você tem gestão ou fecha o seu supermercado. Eu vejo dessa forma. Se você não tiver uma gestão financeira dentro do seu supermercado, atento a esses números, esquece. É impossível você sobreviver com a reforma tributária. Isso é fato, correto, Max? Sim, com certeza. Eliab, dentro dessa conta que você falou aí, tinha essa questão, né? Olha, o imposto talvez eu tenha a opção de não pagar ele. Aí para mim não ficar com o nome sujo, eu ia lá e sonegava, né? O imposto para ficar como lucro, ou então simplesmente ia lá e deixava de pagar ele. Só que a maneira como a reforma tributária foi construída, isso não existe mais. Primeiro, como o imposto é calculado por fora, para mim fica muito mais claro o conceito de que o imposto, mesmo aquele que não foi retido lá no split de pagamento, que foi às vezes era uma compra à vista, aquele imposto ele não faz parte do seu faturamento. Se você ficar com aquele dinheiro, é apropriação indébita. Então, a partir de agora, a tendência que eu vejo é que o mesmo imposto que não foi retido, se você não pagar ele, vai dar até cadeia. Entendeu? Por ser apropriação indébita. Você é um agente arrecadador, né? Foi colocada essa responsabilidade, aquele dinheiro não é seu, não faz parte do seu faturamento. Isso, a gente já tinha esse conceito, mas com a reforma tributária, para mim, esse conceito fica clarificado. Então, o empresário ele vai ter que partir do pressuposto de que a gente vai ter essa média, né, mais para frente, mas vamos dizer que de 1 milhão, o imposto vai ser 50 mil. É uma despesa que fatalmente ele vai ter. De 1 milhão, ele tem que ter pelo menos 80 mil de folha. É uma despesa que fatalmente ele vai ter que ter. De 1 milhão, ele tem X mil de despesa com outra coisa. É uma despesa que fatalmente ele vai ter. Então, o planejamento dele não pode ser considerando que, talvez o imposto eu deixo de pagar. Porque ninguém faz um planejamento fazendo assim, olha, eu vou abrir o mercado, vou vender 1 milhão. Se no final do mês não dá lucro, eu não pago os funcionários. E fico com o dinheiro para mim. Ninguém faz isso. E nem fornecedores, né? Exatamente, então com o imposto também não vai dar para fazer essa conta. Eu vou movimentar aqui qualquer coisa, se eu não conseguir pagar o imposto, eu simplesmente não pago, só nego. Então essa conta não fecha mais. Se não mexer em outras coisas e outras despesas, quem vai ficar sem os 5% ali, nesse exemplo, né, apenas para fins didáticos, quem vai ficar sem agora não é mais o governo, é você, empresário. E aí, se não tem um fechamento financeiro, como é que sabe então onde é que dá para mexer ou não? Exatamente, você só consegue cortar a despesa que você sabe que ela existe, né? E muitas vezes ele quer cortar o imposto porque em muitos casos, né, ou na maioria dos casos, geralmente é o maior valor que você desembolsa, né? O mercado que vende 1 milhão ali, às vezes ele tem uma guia de 30 mil de ICMS para pagar, de 40 mil. Mais PIS e COFINS. Isso, então, e assim, em geral, ele não tem um fornecedor que um boleto só dá 40 mil reais, que dá 35 mil reais. Então ele acaba jogando a culpa da ineficiência dele justamente pro imposto, porque é a maior guia, é a dor que ele tá mais sentindo. Mas às vezes tem um monte de grãozinho lá, que se ele enchesse o papo da galinha, né? Mais que esses 5, 7%. Daria muito mais do que isso daí. Então a questão é ter a otimização, né, da eficiência operacional dele. Isso. E Max, e por mais que tenha lá um boleto de 40, 50 mil de fornecedor, que às vezes tem uma carga de arroz, por exemplo, só que é um produto que ele está vendo, mas está aqui no estoque, isso aqui eu vou transformar em dinheiro. Exatamente. E o imposto não volta, né? O empresário tem esse sentimento, né? Tem esse sentimento. Max, nós estamos partindo aqui para o encerramento desse 3º episódio e eu queria que você, já te agradecendo também pela participação,
parabenizando pela explanação tão simples, de forma tão simples e didática sobre um tema tão complexo e ao mesmo tempo extremamente relevante. O que você diria que é o plano de ação para o supermercado já começar a aplicar hoje para não ter esse problema de caixa no supermercado? E já deixa suas considerações, já vou deixar as minhas, inclusive. Continue nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Conta comigo, com o Max, conta com a nossa empresa, conta comigo Before. Se precisar tirar alguma dúvida, marque ali uma sessão estratégica comigo, com o Maxwell, vai ser o maior prazer te atender. Você que ainda não é nosso cliente, você que é nosso cliente também, quer tirar mais dúvidas, estamos sempre à disposição, como você cliente já sabe. Então muito obrigado por seguir, por assistir até aqui. Compartilhe esse conteúdo com amigos empresários, com as pessoas do seu time, para que tenha esse entendimento. Um conteúdo tão simples de entender, que é uma linguagem para você empresário, tá bom? Max, mais uma vez obrigado, e deixe aí suas considerações e um plano de ação prático para conseguir contornar essa questão financeira, porque isso vai gerar crise financeira para o supermercado. É isso. Eu tenho algumas ações aqui para vocês tomarem. Eu já vinha alertando em outros episódios. Se a gente puder enumerar elas, eu acho que a primeira ação seria entrar em contato com a Soft House, ver como que está a questão da reforma tributária, se o sistema já está adaptado, né? E fazer essa transição para que já em 2026 comece a emitir o documento fiscal da maneira correta. Uma segunda dica, um segundo conselho é já começar a fazer uma reserva. Eu acho que agora não é o momento... Reserva financeira, né? Isso, uma reserva financeira. Não é o momento de comprar uma Hilux nova, dar uma repensada, deixa um dinheiro no seu caixa ali, você vai precisar dele para suprir aí essas necessidades. Exatamente, né? Essas necessidades que certamente virão. Também... com o seu time de compras, começar a alinhar fornecedores que às vezes você acha que estão te gerando lucro, mas são fornecedores irregulares, que não te dão nota fiscal, que às vezes te dão nota fiscal pela metade, você compra 100 mil, mas ele te dá a nota de 50. Revisar isso, sair fora disso, enquanto você pode, porque você tem a opção de negociar, de buscar. Porque daqui a pouco você não vai ter mais essa relação de confiança com o fornecedor, você não vai ter mais tempo de procurar isso. Então procurar os fornecedores, procurar outras alternativas, eu colocarei isso aí como fundamental também. E também, Eliabe, para quem ainda não é cliente Conta Comigo, para quem não está com o financeiro em dia, seria realmente implantar um controle financeiro, começar a ter ali a dimensão das suas despesas, o quanto que você gasta, o tanto que entra na sua loja, o tanto que sai, para onde que vai, os gargalos que você tem, setores que podem estar ineficientes. Se você está tendo, por exemplo, lá, você tem hoje, por exemplo, 5% de lucro, mas não está pagando imposto, você tem que aumentar para 10%. Porque senão... Porque agora tem que arrumar outro lugar para tirar dinheiro, então, porque os 5% de imposto daí você não tira mais. Exatamente, então já tem que implantar esse controle financeiro. Eu acho que deixaria isso aí de lição de casa. Não tem boca, vai ter que tirar o de fornecedores, reduzindo fornecedores ou despesas fixas, mas imposto não. Exatamente, porque assim, e eu posso falar isso com propriedade, a gente tem muitos supermercadistas no Brasil e a gente tem os nossos clientes que estão pagando os impostos. Então essa questão de que mercado não dá lucro se pagar imposto é mentira. Isso é uma inverdade. A gente tem lá na nossa carteira clientes que pagam 100% de imposto e tem lucro. Então, se você está tendo 5% de lucro porque você não está pagando imposto, você está sendo ineficiente. Você não está tendo lucro. Isso é um fato. Isso é um fato. E os nossos clientes que mais pagam impostos, né, Max, são os clientes que mais têm lucro líquido na última linha. Exatamente. Isso só comprova que o lucro real é o melhor regime tributário para supermercado. Exatamente. A gente tem essa medição não só em DRE, mas nós temos essa medição em caixa, né, em fluxo de caixa. Exatamente. E olha, gente, compartilhe esse vídeo, como eu já disse. Até o Caju, que é o nosso produtor aqui dos nossos episódios, já falou: rapaz, já tô entendendo esse negócio aí, sei que o bicho vai pegar. Não é isso, Caju? Tá claro aí, Caju? Tá dando pra entender? Aí, ó, o Caju já tá entendendo, inclusive, de reforma tributária. Caju, que é o nosso produtor, deixar aqui um abraço também pro Caju. E empresário,
que eu diria para finalizar é uma coisa só. Você já sabe. Conta comigo. Valeu, gente. Até mais. Conta comigo.